Fala galera do canal Science Extreme, aqui é o professor César Lisboa gravando mais uma aula de ondulatória dessa sequência didática. Então a você educador, esta é uma aula de propagação de ondas sonoras. Para essa aula a gente usa um par de diapasões, um martelinho para fazer o diapasão vibrar. A gente usa uma placa de Petri com plástico filme esticado, água com corante de qualquer cor. E aqui a gente tem um apito diferente cujo nome técnico é tubo de órgão. Esse apito se caracteriza por liberar uma portinha aqui atrás do tubo, ao final do tubo. Então vamos lá. A gente começa essa aula pedindo para o aluno diferenciar ultrassônico de supersônico. Geralmente esses termos são confundidos. O ultrassônico é quando a gente faz referência à frequência da onda sonora. Então, quando uma onda sonora se propaga a uma velocidade acima de 20.000 Hz, cujo ouvido humano é incapaz de escutar, a gente chama esse som de ultrassom. Cães são capazes de detectar esse tipo de onda, morcegos e golfinhos se comunicam por esse tipo de onda. Por exemplo, quando a gente fala que eu tenho um móvel de velocidade supersônica, aí a minha referência é a velocidade de propagação do som. Vamos pensar na velocidade de propagação do som no ar. Então, se o móvel, se o objeto se mover a uma velocidade acima da velocidade do som, a gente chama de supersônico. Então, não confunda ultrassônico com supersônico. O próximo passo é fornecer ao aluno dois barbantes. Esses barbantes, eles apresentam o mesmo comprimento. E a ideia é tentar fazê-los entender que, quando a gente se refere à qualidade fisiológica do som, frequência, é ela que diferencia um som alto ou agudo de um som baixo ou grave. Diferente do uso no cotidiano, a gente fala o som está alto pensando no volume, na intensidade, quando aquilo incomoda com o barulho. Mas aí é outra grandeza, é outra qualidade fisiológica do som, é a intensidade, é o volume, é a amplitude da onda sonora ou a quantidade de energia que essa onda carrega. Então o desafio é montar duas ondas usando os barbantes de mesma amplitude, porém com frequências diferentes, para fazê-los relacionar frequência com a questão da classificação agudo e grave e para fazê-los relacionar a amplitude com a intensidade da onda sonora. Então, baseado nas informações discutidas em aula, dá uma olhadinha no que a minha aluna fez aí como exemplo. A você educador e a você aluno, é extremamente simples explorar a relação da frequência com a altura do som. Lembrando que a altura do som, do ponto de vista da ondulatória, faz referência à qualidade fisiológica frequência e não volume, não intensidade, como a gente costuma usar som alto, som intenso no cotidiano. Na ondulatória não, um som alto é um som agudo, de elevada frequência, como essa primeira onda na parte superior. Um som grave é um som baixo, de menor frequência, mas perceba que o desafio desta questão 2 é propagar duas ondas, uma representando um som agudo acima e uma representando um som grave abaixo, porém de mesma amplitude. Então as ondas podem ter mesma amplitude, porém frequência diferente. Então perceba, entre aspas, que esses sons, se eles estivessem sendo escutados num quarto, eles estariam sendo escutados no mesmo volume, na mesma intensidade, porém com frequências diferentes. O de cima é mais alto, agudo, semelhante a um violino, e o de baixo é mais grave, baixo, semelhante a um violoncelo. Beleza, galera? Educador, muito simples fornecer um par de barbante para eles explorarem essa relação amplitude e frequência e deixar bem claro a diferença entre a altura do som, que faz referência à sua frequência, e a intensidade ou volume do som, que faz referência à sua amplitude ou a quantidade de energia que essa onda carrega. Depois os professores apitaram esse tubo de órgão de duas formas. Primeiro com a tampa fechada,
Perceba que a característica da onda é uma característica mais aguda. Então, como a tampa ao final do tubo está fechada, essa onda se propagou e voltou. Cristas e vales se sobrepuseram, aumentando a quantidade de eventos que é a própria propagação da onda por unidade de tempo, que é o deslocamento desta onda. Quando eu aumento a quantidade de eventos por unidade de tempo, aumento a quantidade de propagações de ondas sonoras por unidade de tempo, eu aumento a frequência. Então, com a tampa fechada no tubo de órgão, eu tenho um som com características agudas, ou seja, de frequência elevada. Quando a gente abre a parte posterior do tubo, aí a onda vai sair tal qual ela é originada na sua geração. Então perceba que essa onda reverbera aqui dentro desse tubo, passa por uma abertura menor para que o som possa ser emitido. Um movimento semelhante ao que acontece nas nossas pregas vocais. Porém, essa onda se propaga e não bate e volta, porque aqui está aberto. Ela se propaga e segue adiante. Então a frequência permanece a mesma, ela não aumenta, caracterizando um som de frequência menor, ou seja, um som grave. O próximo passo é fazer com que a onda sonora se propague de um diapasão para outro. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu bato nesse diapasão, a onda sonora sai por essa caixa acústica, se propaga até essa caixa acústica do outro diapasão, e esse diapasão vai vibrar na mesma frequência. Tá? Então o que a caixa sonora faz? A caixa sonora concentra a onda sonora, garantindo o sentido da propagação dessa onda sonora, de tal forma que eu consiga estimular esse outro diapasão. Aí o próximo passo foi mostrar que o som se propaga por efeito dominó, ou seja, fazendo a movimentação das partículas dessa água com corante. Então, quando a gente faz vibrar o diapasão, a onda sonora vai sair por essa caixa acústica, ela vai movimentando as partículas do ar em cadeia por efeito dominó. Uma partícula movimenta a vizinha movimenta a próxima, e assim o som vai se propagando até perder energia. Porém, aqui a gente vai ver o efeito da propagação desta onda sonora na água com corante. Depois eu dou um zoom aí no vídeo. Sonora não apenas está se propagando pelo ar, como essas moléculas do ar que vibraram fizeram as moléculas da minha gota d'água, da minha pequena poça de água vibrarem também. E eu arrisco a dizer que essa pequena poça d'água se deslocou uns 2 centímetros do centro da placa em direção à minha esquerda. Ela tem avançando. Então as moléculas de ar estão empurrando as moléculas que compõem a água e a gente percebe o padrão de propagação das ondas sonoras. Beleza, galera? Então essa videoaula fica por aqui. Capricha no relatório, não perca o prazo. Fui! Até o próximo vídeo.